Boa noite, pessoal. Hoje tivemos um probleminha aqui, um probleminha aqui tecnológico e estamos atrasados aí um pouquinho. Peço desculpas, né? Mas vamos lá, isso acontece, né? Vamos iniciar mais uma live aqui do Terça no CREA, né? Boa noite a todos e a todas, boa noite internautas, boa noite engenheiros, agrônomos e agrônomas, geocientistas, engenheiras do Pernambuco e do Brasil, né? Nós temos tido visitas também aí na nossa live aí também do Brasil inteiro aí, né? Isso é muito bom, né? Então, não esperei hoje chegar nos 30, já está pertinho, porque eu me atrasei. Então, vamos logo iniciando. Hoje a gente vai falar sobre eficiência energética versus fachadas, né? Então, é mais um tema importante que a gente entende que é de grande interesse para as nossas áreas e para a sociedade. E esse é o papel do Terça no CREA, é trazer temas técnicos e que sejam importantes, que sejam tanto de inovação como também de participação, né, de proximidade, né, com as pessoas, com a sociedade, que esse é o papel dos nossos profissionais, né, trabalhar para trazer qualidade de vida, segurança, bem-estar social, inclusive, né, para a nossa população, para a nossa sociedade. Então, hoje, eu vou agora chamar o Ari Rodrigues Alves Neto, né, que é quem é engenheiro, doutor em engenharia civil, é nosso convidado de hoje, nesse Terça no CREA de hoje, online. E eu vou aqui já convidar o doutor Ari para vir bater um papo conosco. Vamos ver aqui, Ari Neto Rodrigues Alves. Dele. Doutor Ari, boa noite. Seja Boa bem-vindo. noite, Evandro. Tudo bem? Seja bem-vindo Tudo aqui ao jóia? nosso Terça no CREA online, Muito aqui pelo obrigado. Instagram. É um prazer tê-lo aqui conosco para trazer um pouco dos seus conhecimentos aqui. O tempo é curto, a gente tem uma hora só, né? Eu já lhe peço Pois é. desculpas também por o atraso aí. Eu tive um probleminha no meu celular esses dias e eu consegui resolver hoje já, agora no fim da tarde. Aí realmente fiquei um pouco atrasado, um pouquinho atrapalhado, eu diria até assim, né? Então, eu vou ler aqui um mini currículo do doutor Ari, depois eu lhe passo a palavra. Engenheiro civil formado pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em gestão ambiental, doutor em engenharia civil pela Universidade Federal de São Carlos, linhas de pesquisa, conforto ambiental, eficiência energética, desempenho lumínico das edificações. Proprietário de escritório de consultoria e projetos com foco em eficiência energética, atuando no interior do estado de São Paulo. Pesquisador visitante do Laboratório de Conforto Ambiental do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, conhecido e famoso IPT. Professor de graduação das disciplinas de Tecnologia da Construção e Sistemas Estruturais para o curso de Arquitetura e Urbanismo no IMESB. Professor de pós-graduação dos módulos BIM no projeto Luminotécnico e Dialux 1, simulação computacional de projetos de iluminação do curso Master em Iluminação e Práticas Projetuais em Arquitetura. E recursos BIM para análise lumínica, acústica e energética e técnicas avançadas de construção do módulo executivo do curso Master BIM. Ferramentas de gestão e projeto no IPOG. Muito bem. Vejam, isso é o mini currículo dele. Se fôssemos falar aqui do currículo todo, a gente ia tomar uma hora só falando do doutor Ari. Doutor Ari, por gentileza, seja muito bem-vindo. Dê aí também o seu alô para a turma aí e vamos adentrar nesse importante assunto aí. Boa noite. Boa noite, Evandro. Primeiramente, né, quero agradecer o Eu que convite seu, agradeço. né, por intermédio da Marcela, né. Isso. Estou muito honrado e muito feliz de estar aqui, de poder, né, disseminar conhecimento, que eu costumo dizer, e até a Marcela já ouviu falando isso, meus alunos sempre ouvem eu falar, né. Pessoas que
como eu que pesquisam, que estudam, se não levarem a informação para os outros, né, não adianta nada, né? Porque a Isso. informação é o que eu costumo dizer, a única coisa que a gente leva na nossa vida é a informação. O resto pode tirar tudo da gente. O que a gente conhece, a gente sabe e ninguém tira, né? Então, Isso. assim, estou muito feliz, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, colegas de profissão. Tá cortando um pouquinho o som. Tá cortando. Como Tá você cortando. diz, tá cortando? Tá me ouvindo? Ah, sim, agora sim, melhorou. Tinha cortado um pouquinho, Ah, doutor. pena que o tempo é curto, né? Que dá pra gente ficar falando aqui a semana inteira, né? Se Tenho deixasse. Até certeza, porque eu adoro, tenho adoro falhar, certeza. adoro falar. Ai, que bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria só dar uns cumprimentos rápidos aqui. Nós estamos aqui, estou vendo aqui a Rosemarie, que é a nossa gerente de políticas institucionais, a Marcela, que é a nossa chefe de gabinete, você citou aí agora há pouco, o Eduardo Jorge, que é nosso inspetor lá de Afogados da Engazeira, Valdir Costa, que é conselheiro federal, mas está licenciado, é candidato à presidência do CREA, a Roberta Menezes também é conselheira regional, está licenciada, Elton Leite aqui, Alessandra Muniz, acho que é Lê Andrade, tem também aqui o Unidos, tá? A Nancy Keiko, Emerson Moura, Melânia Ramalho, que é a nossa chefe de fiscalização, Dênio Marcos é nosso fiscal lá de Salgueiro, o Lincoln é inspetor lá da minha cidade, de Araripina, Humberto Souza também está aí. Vamos lá, depois eu vou citando outros também. Por favor, doutor Ari, pode começar a trazer a nós as suas importantes informações aí sobre a eficiência energética. Está com a palavra. Então, eu não entendi. A minha internet caiu e voltou, Evandro. Ah, Aí eu não, mas fiquei. tudo bem. Eu estava só cumprimentando alguns internautas. Tá ótimo. Certo. Ah, tá. Então, esse tema de eficiência energética é algo assim que sempre me fascinou desde a época da minha graduação, quando eu comecei a pensar, assim, eu ouvi falar em sustentabilidade, né? E aí a sustentabilidade foi evoluindo, evoluindo, né? Tecnologias foram aparecendo e hoje a gente fala muito em eficiência energética, né? Então, assim, eficiência energética voltada para as edificações, né, é algo assim que hoje em dia eu considero ser assim, totalmente essencial, né? Ou seja, a gente tem que proporcionar que os edifícios, né, tenham o mesmo comportamento, eles proporcionem conforto às pessoas, né, e consumindo menos energia. Porque também não adianta a gente pensar numa casa ou numa edificação, como por exemplo uma casa de pau a pique, no meio do mato, né, que não consome energia elétrica, né? Essa construção ela é energeticamente eficiente? Não, não é, porque ela não traz o conforto térmico, o conforto lumínico, o conforto acústico adequado a essas pessoas, né? Então assim, a gente tem que pensar em como poder proporcionar, né, ambientes saudáveis, né, e ao mesmo tempo energeticamente eficientes. Então assim, foi algo que realmente me fascinou e virou objeto meu de estudo até hoje, né? Então é por isso que até que eu estou aqui, as minhas aulas sempre são pautadas muito nisso, né? Para realmente disseminar como pensar em edifícios mais energeticamente eficientes. Muito bem. Vamos lá. Uhum, É, justamente o que ele falar, o título é Eficiência Energética versus Fachadas, que significa dizer edificações verticalizadas, né? A grosso modo, né? E qual a uhum. realidade hoje no Brasil, doutor, com relação ao consumo de energia elétrica atualmente, em relação e quanto esse consumo pode ser atribuído às edificações? Digamos, o que é que como é que quanto é que a gente já tem evoluído nisso nos últimos anos? Faça Uhum. um apanhado aí e nos dê alguns números, por gentileza. Então, Evandro, ó, na última pesquisa, né, no último balanço energético que saiu, né, da ANEEL, ela traz, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela traz para nós que a matriz energética do Brasil ela teve um grande avanço, um grande crescimento em 2019, e a gente teve uma produção de aproximadamente 7 gigawatts de energia elétrica produzidas no país no ano passado, né? Que é bastante energia, bastante coisa, né? Desses 7 gigawatts, né, só a título de curiosidade, né, 4,8 foram produzidos por usinas hidrelétricas, né? Seguido depois, graças a Deus, né, agora por energias renováveis, como a energia eólica. Então, Isso. 1 gigawatt, né, de energia eólica,
muito vindo daí do lado de vocês, né? O Nordeste grande contribuidor dessa parte, né? Dessa Muito, energia limpa, né? Graças a Deus, né? Depois passando pela justamente. energia, depois passando pela energia térmica e finalizando assim com meio gigawatt, né? De fotovoltaico. E aí que começa, né? Essa grande dicotomia do consumo no Brasil, né? A gente tem um grande consumo energético, principalmente pelas usinas hidrelétricas, e nós temos também um grande potencial de geração solar, né? E só uma pequena parcela da nossa matriz energética vem das energias fotovoltaicas, né? Então, assim, disso tudo, desse todo esse consumo, 51% dele, segundo dados do Procel, advém das edificações. Então, assim, as construções realmente, né, consomem metade daquilo que é produzido no Brasil. O restante divide-se, né, em energia pública, como por exemplo, né? E então, assim, realmente estudar fachadas, né, estudar as edificações do ponto de vista do consumo energético é muito importante. Ainda segundo o Procel, esse 51% que é consumido, né, pelas edificações, a gente pode atribuir 30% disso em decorrência, né, do consumo ocasionado indiretamente ou diretamente pela envoltória, ou seja, pelas fachadas das edificações, pela a casca, né, das edificações. 30% pelo sistema de iluminação e o restante pelo sistema de climatização, ou seja, pelo uso de ar-condicionado, né? Então, assim, voltando para o nosso tema aqui, então assim, a gente vê 30%, né, de tudo que é consumido nas edificações pode ser minimizado ou melhor estudado se a gente realmente focar nas fachadas das edificações, né? Em contrapartida, essas fachadas elas vão acabar refletindo, né, no consumo da iluminação e, consequentemente, no consumo pela climatização artificial dos ambientes também. Hoje, me permita, Claro. dentro desse número de 30% aí, desse consumo da envoltória, né, como o senhor disse, o que é que hoje tem avançado para se melhorar esse número, esse índice aí, para baixar desses 30%? O que é que já temos hoje, efetivamente? Olha, Evandro, hoje para a gente melhorar esse consumo da envoltória, né, a tecnologia está totalmente a nosso favor, né, sob tanto do ponto de vista tecnológico para o desenvolvimento de projetos, né, assim eu posso dizer as ferramentas BIM, né, tecnologia BIM está aí para realmente auxiliar os projetistas em tomada de decisão, em coisas mais assertivas, né, com relação aos projetos. E, claro, o uso de materiais, né? Os materiais que compõem a envoltória, que compõem a fachada, né? São realmente os protagonistas da eficiência energética, né? Ou os vilões da eficiência energética. Então, assim, a gente pensar tanto na parte projetual, né? Que é o clássico, né? O correto posicionamento, o estudo de fachadas, a insolação e sombreamento, mas também pensar muito nos materiais que vão compor essa envoltória. Se a gente não pensar nisso, não adianta nada. Certo, justamente, né? E isso, não sei se eu já poderia falar algo sobre isso, eu não estou nem falando do momento, mas é do que temos Uhum. hoje já em relação a essas fachadas com películas para produção de energia solar também. Isso já está dentro de algum contexto de projeto já, ou ainda está em análise pela indústria? Como é que está isso? Evandro, tudo que relaciona assim ao fotovoltaico no Brasil, aí no Brasil eu digo que é um bebê na tecnologia fotovoltaica ainda, né? Certo, E certo. é uma É pena, uma pena, pelo porque potencial que tem, né? exatamente, assim, é um país gigantesco, a gente tem, né, o sol à nossa disposição, um país de clima tropical, então assim, condições climáticas ideais para explorar essa tecnologia, né? E a gente vê, por exemplo, um país como a Alemanha, que é um país tão pequenininho perto do Brasil, né? É o líder em uso da tecnologia fotovoltaica para geração de energia, tanto usando painéis em fachadas quanto painéis nas coberturas, né? Inclusive em países europeus, assim, a Alemanha também, a Alemanha acaba sendo o grande ícone, né, do uso. Os alemães usam muito as soluções integrativas do painel fotovoltaico, por exemplo. Eles não usam mais telhas, a própria placa é a telha, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a Portugal e lá eu vi muito brise fotovoltaico, né? Então, assim, mais uma vez, usando uma solução, né, um clássico da arquitetura, vamos dizer assim, para a proteção das fachadas, para a gente minimizar a incidência direta dos raios solares, né? Mas agora também potencializando isso, dando um novo uso, né? Associando o painel fotovoltaico.
Então, assim, aqui para a gente ainda é tudo muito novo, né? A gente está melhorando, né, com relação a isso, mas, né, como eu disse logo no começo, só meio gigawatt dos 7 que foram consumidos foram gerados, né, por energia fotovoltaica aqui no Brasil. Então, realmente é muito pouco, né? Sim, a tendência é realmente aumentar. Os painéis estão ficando mais eficientes agora. Hoje a gente já tem painéis com eficiência de 18% de conversão de radiação solar e energia elétrica, né? Então, assim, isso está ficando mais difundido. Cada vez mais eu vejo pequenos escritórios, ou até lojas, né, comercializando os painéis. Então, assim, a tendência é essa. Espero que as pessoas acordem e se apropriem dessa tecnologia e realmente vejam que isso é benéfico, né? É como que a gente chama de popularizar mais, né? Eu vou aproveitar aqui, doutor, só para cumprimentar algumas pessoas aqui. A nossa Ah, gerente fica à de vontade. fiscalização, a Denise, está aqui também. O Heleno Mendes, é inspetor também lá de Araripina. O Caio, o Lucas, o Pablo, o Fábio Ferreira estão aqui. A Bia, o André. André é conselheiro também do CREA, está licenciado também por questão de eleição. O Diogo, o David Henrique aqui, o Johnny, um bocado de amigos aí e amigas. Veja bem, enquanto a gente, quando eu digo a gente, o Brasil não passa a usar essa tecnologia aí da película fotovoltaica nas fachadas em massa, eu diria assim, quais os produtos que temos hoje que já diríamos assim, poderíamos dizer, aliás, que já tem contribuído com essa melhoria na eficiência? Quais os produtos que estariam hoje em alta, doutor Ari? Ó, Evandro, ó, sem dúvida nenhuma, né, a tecnologia ela se aplica muito hoje aos vidros, né? Então, assim, em termos de fachada, né, o que a gente tem de mais tecnológico hoje em dia são os vidros. Então, assim, parece que a indústria e os pesquisadores focaram realmente nos vidros, né, para que essa tecnologia fosse ampliada, porque ainda a gente ainda continua utilizando os materiais construtivos clássicos, né? Blocos de concreto, blocos cerâmicos, painéis monolíticos de concreto. Então, assim, na parte das vedações verticais, parece que nós demos uma estagnada em termos de avanços tecnológicos, né? Pensando em revestimentos de fachada, principalmente em edifícios de altura. E os vidros, né, ganharam esse protagonismo nesse cenário das fachadas, principalmente, né, pelo esse uso em essas edificações comerciais que tendem a cada vez mais utilizarem peles de vidros, até para proporcionar, fora o efeito estético, né, que É, realmente o edifício era isso que ia envidraçado dizer também, né? Tem um fica efeito muito estético também. bonito, né? Fica muito bonito. A outra vantagem assim, que a gente pode atribuir à pele de vidro, às fachadas unitizadas também, é assim, essa possibilidade de ter maior penetração da luz natural, proporcionar uma visão melhor do exterior, né? E além do processo produtivo, né? Porque assim, vamos pensar tanto na pele de vidro e a fachada unitizada, são processos assim, altamente industrializados e de rápida, né, execução. Então, para edifícios comerciais, né, a gente sabe que quando a obra é uma obra comercial, quanto mais rápido ela fica pronta, mais rápido ela dá retorno para quem está ocupando ali dentro. Isso. Então, realmente, o foco foi nos vidros mesmos, né? Muito bem. O Brasil, até o senhor já chegou a falar alguma coisa aí, mas assim, quais os pontos mais positivos? O que é que o Brasil tem assim para largar, não na frente em termos cronológicos, né? Mas em termos Uhum. de potencial, em termos Evandro, dessa área. sem dúvida alguma, né, o Brasil tem o sol, para começar, né? Então, nós temos uma grande fonte de energia, né, para utilizar realmente como matriz, assim, como base para o nosso estudo de eficiência energética, né? Outro ponto muito positivo que a gente tem aqui hoje já é o selo, por exemplo, o Procel Edifica, né? Aquela etiquetagem das edificações, né? Voltadas para o atestado dessa eficiência energética das mesmas. Então, assim, a gente tem essa grande vantagem com relação, talvez, a outros países, né? Claro, depois, assim, em seguida nós temos o LEED e o Aqua, por exemplo, né, as certificações ambientais, né? Mas, assim, realmente, assim, acho que a grande sacada que nós temos é o melhor aproveitamento do sol, né? E esse incentivo do selo Procel, né? E aí a gente até volta, assim, pensando nos materiais, né? Por exemplo, assim, o Procel, ele é um selo que um dos requisitos dele é o estudo da envoltória, né?
Então, assim, por exemplo, aí em Pernambuco eu sei que tem edifícios etiquetados, edifícios certificados pelo LEED também, e que são, e assim, se a gente parar para ver, todos usam vidro, né? Então, assim, voltando na história dos vidros de novo, né? Então, assim, e a maioria desses edifícios que a gente vê, eu tenho muito aluno meu que comenta até comigo, fala, nossa, professor, mas o vidro não vai entrar o calor? Eu falo, entra, né? Se você usar o vidro correto, ele não vai entrar o calor, vai entrar a luz e o calor não fica, né? Então, assim, Isso. por isso, assim, a gente acaba associando daí essas etiquetagens, esses selos ao vidro, principalmente, né? Então, assim, voltando à tua pergunta um pouco anterior, com relação à tecnologia, poderia apontar que acho que entre os materiais hoje, a gente associar, né, a esse coringa que nós temos, que é o uso do sol, e esse incentivo por meio de um sistema de etiquetagem, é, por exemplo, usar um vidro de baixa emissividade, uma película de baixa emissividade, um vidro que a gente chama, né, low E, né? Que esse sim é um vidro que hoje já um dia já é um vidro mais acessível, né? Claro, comparado a um vidro comum, né, ele chega a custar o dobro do preço. Então, assim, vamos estar pensando assim, falando em termos assim de um vidro comum custar em média uns R$ 150 o metro quadrado e um vidro desse uns 300, R$ 320 o metro quadrado, né? Só que assim, o que você tem de ganho, né, com isso, realmente vale muito a pena. Ganhos que eu falo com relação a minimizar esse ganho de calor interno dos ambientes e ainda proporcionar, né, a claridade necessária e a visão do exterior, né? Então, assim, seria nessa área aí, você acha que onde o Brasil mais pode avançar na área de eficiência energética em relação às edificações, né? Da Uhum, fachada mesmo, né? Agora, sim, sim. doutor Ari, quando a gente fala de mercado no Brasil, nós temos um diferencial enorme do mercado do Sul e Sudeste em relação ao mercado do Norte e Nordeste aqui. Então, Uhum. significaria dizer que o Nordeste inteligentemente poderá investir muito mais até do que eu estou falando em termos proporcionais do que assim, porque seria muito mais interessante, vou refazer, o investimento nessa tecnologia aqui no Nordeste do que propriamente no Sul e Sudeste, onde são regiões mais frias, ou pelo menos com não tanta insolação, em termos de Com, resultado. A gente aqui teria um resultado muito mais eficiente do que o padrão, a tecnologia atual. sim, com certeza, Evandro. Sim, eu falo que a região Nordeste é uma região que é abençoada por Deus, né? Vocês têm condições climáticas incríveis, né? Tanto que vocês aí na região Nordeste já exploram muito o eólico, né? Coisa que nós não temos aqui, né? Então, assim, assim, vocês têm o vento e vocês têm espaço, né, para poder colocar os aerogeradores. E Isso, vocês também têm muito mais sol do que nós temos aqui, né? Então, verdade. assim, eu acho que a região Nordeste tem tudo para despontar no Brasil, utilizando o sol a favor das edificações energeticamente eficientes, né? Tanto usando os painéis fotovoltaicos, né, em cobertura, ou em fachada, ou nos brise fotovoltaicos, tá? Como também poder proporcionar uma melhor utilização da luz natural provinda do sol, né? Claro, utilizando o vidro correto, né? Vamos dizer assim, o vidro com fator solar correto, que minimiza esses ganhos térmicos, né? E ainda proporciona uma melhor utilização da luz natural. E aí é que a gente estava falando, né? Se a gente estuda bem a envoltória, né? E eu aproveito melhor a luz do sol, e consequentemente eu minimizo o uso da energia artificial para a suplementação da iluminação artificial, né? Então, assim, a gente consegue associar, então, assim, uma fachada muito bem trabalhada, né? Ela acaba sendo o primeiro passo para você progredir para o avanço em termos de redução de consumo de energia, né? Se você pensa numa fachada com o vidro correto, né? Você proporciona o adentramento da luz natural, então você gasta menos com o acionamento das lâmpadas. Você bloqueando o calor que entra na sua edificação, você minimiza o uso do ar-condicionado, né? Que é outro ponto positivo também de vocês também. Vocês estão numa região que tem uma boa ventilação também, então não tem necessidade de ficar usando ar-condicionado aí, fechando janela, metendo cortina em tudo, né? E fora a paisagem que é incrível, né? Justo. Na realidade, talvez seja uma questão também de mostrar, de demonstrar, não é nem de mostrar, demonstrar também para a sociedade o benefício que ela vai ter. A gente sabe da dificuldade que é de trazer novas tecnologias, desenvolver novos produtos para que sejam aceitos, né?
Mas o CREA Pernambuco, e esse, o objetivo, doutor Ari, desse Terça no CREA é justamente isso, é despertar novas atividades para os nossos profissionais. Esse Terça no CREA surgiu, me permita aqui para lhe dizer, em março de 2016, quando a gente estava numa crise enorme, econômica, financeira, que atingiu de frente, né, a engenharia e, consequentemente, os engenheiros, as engenheiras, né, os nossos profissionais. Então, a ideia do Terça no CREA foi que ele começou presencialmente, né, ele passou a ser online e agora com a pandemia. Nós temos um auditório no CREA Pernambuco de 100 pessoas para 100 lugares e a gente já chegamos a ter mais de 190 pessoas. A gente teve que acomodar com telão lá na recepção e por isso que ele é de sucesso. Porque o objetivo é esse, é trazer novos cenários para os profissionais. Olha, aquilo que você fazia antes, você não está mais conseguindo fazer hoje. Quem sabe você num novo viés da sua profissão, né? Então, assim, inclusive também foi uma proposta nossa do CREA Pernambuco, que a Mútua, que a gente chama de braço assistencial do sistema Confea, CREA e Mútua, o benefício em energias renováveis foi uma proposta nossa do CREA Pernambuco, foi aprovada também desde 2016. Então, eu vou puxar, a partir de hoje, com esse nosso bate-papo, né, uma linha já pedindo a sua ajuda, inclusive já o convidando para a gente, outros momentos aqui, para mostrar, talvez, assim, a vantagem, a gente vir com algo para mostrar a vantagem para tanto para o profissional trabalhar nisso, como para algum cidadão, que tem muito cidadão também que assiste a nossa lives aí, que sabe que sempre tem coisa boa por aqui. Então, eu entendo que é uma coisa que é uma tecnologia que vem para contribuir muito, mas que além disso, aqui para o Nordeste, ela ainda terá um potencial de utilização ainda muito mais, eu vou chamar até de muito mais eficiente, né? Nem muito maior, muito mais eficiente por conta do nosso clima, né? Muito bem. E então, depois disso que eu falei, qual é a sua percepção do cliente hoje? O comprometimento, já existe um entendimento dele de que não, realmente, você falou ainda há pouco, aí, permita dizer você, falou ainda há pouco, o metro quadrado do vidro comum é 150, desse vidro adequado para ter essa eficiência vai ser 300, 350. Como é que está essa aceitação por parte do cliente final? Quer dizer, o que vai habitar aquele Evandro, ambiente assim, construído? hoje em dia, né, eu percebo que as pessoas estão tendo uma consciência maior, né, com relação a essa pegada mais sustentável e energeticamente eficiente. As pessoas, Verdade. assim, elas estão entendendo que o mundo está entrando em colapso, né, e que o mundo a gente tem que cuidar do que é nosso, né. Então, assim, elas estão começando a perceber isso. Eu acho assim, que é um pouco tardiamente falando, mas estão acordando para a realidade, graças a Deus, né? Melhor tarde do que nunca, né? Agora, sim, o que tem que deixar bem claro para o nosso consumidor final, para as pessoas, né, para os nossos clientes, é que, assim, como você colocou e eu havia dito, né, adquirir um material desse, ele tem um custo, né, a princípio mais elevado, né? Então, só que a pessoa, ela ganha depois, né? Então, assim, ela vai ter um ganho tanto no bolso Me dela, permita, né? doutor Ari, me permite, cortou um pouco aí o seu Ah, áudio, não o vídeo, mas o áudio. Volte um pouquinho só, quando você estava uhum. falando, iniciou a percepção, né? Que está mudando, né? Tá mudando. Do cidadão. Por favor, daí. Então, assim, as pessoas estão mudando nessa percepção, como eu disse, né, com relação a esse cuidado com o planeta, né? Só que, assim, o nosso papel como profissional é difundir esse conhecimento e mostrar para as pessoas que você adquirir um edifício você construir, você conceber um projeto mais energeticamente eficiente, né? A princípio pode parecer assim, a princípio ele vai, não parecer não, ele vai ter um custo mais elevado, né? Os materiais são mais caros, né? Tem um custo de aquisição maior. Um projeto desse, né, em termos de você sentar realmente no computador e resolver um projeto desse, é um projeto que demanda, né, um profissional mais qualificado, é um projeto que demanda mais tempo, mais estudo, então isso também tem um custo agregado no produto final.
Só que em contrapartida, o cliente final ele tem essa minimização dos gastos da energia elétrica, por exemplo. Então, assim, a gente tem que mostrar para o nosso cliente, né, esse payback final que ele vai ter, né? Outra coisa que é muito importante deixar claro para as pessoas também, que não é só no bolso dela que vem a melhoria, né? Se a gente partir para edifícios em altura, né, e edifícios comerciais, que são realmente o grande foco dos edifícios energeticamente eficientes, ou a busca, né, pelo edifício de energia zero, né, mostrar também que esses edifícios têm uma preocupação social com as pessoas. Então, tem vários estudos que apontam que a produtividade de um trabalhador dentro de um edifício desse, né, ela é muito maior do que de um edifício que a pessoa fica confinada, com cortina fechada e o ar-condicionado ligado, né, sem ver o que Isso. acontece lá fora e sem estar exposto aos benefícios da luz do dia. Então, assim, é uma somatória de benefícios que acaba acontecendo, tanto financeiro quanto para a produtividade do ser humano também, né? Até o estado de humor das pessoas mudam, né? A luz natural, ela mexe com o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, né? Então, assim, isso tudo tem que ser apontado. Então, assim, acho que a primeira medida nossa, como profissional da área, é difundir esse conhecimento, né? É mostrar para as pessoas esses dados. Olha, você vai gastar um pouquinho mais aqui, mas os seus ganhos são muito maiores lá na frente, né? Que é Isso. mais ou menos o que as empresas fazem quando assim, começou o uso do aquecimento de água por placa solar, né? Era um absurdo, ai que coisa cara, isso é coisa para gente rica, né? Tinha aquele status do aquecimento solar e hoje não, hoje é uma coisa totalmente viável, né? E as pessoas utilizam. E também pensar no projeto, não tem só o envolvimento do material, do custo de aquisição de um material, né? Um custo mais alto, mas também assim pensar bem no projeto, posicionar bem o edifício, pensar no sistema construtivo mais adequado para aquilo ser executado, né? Mediante até a função que o edifício vai ter. Então, assim, seria uma somatória de coisas, de fatores que levam ao edifício a ser energeticamente eficiente. E essa informação tem que começar a chegar nas pessoas, como que é o que vocês estão fazendo hoje, como por exemplo, né? Essa terça no CREA do CREA Pernambuco é incrível, né? Levar a informação para as pessoas é muito bacana. Então, assim, realmente, assim, as pessoas têm que ter esse conhecimento, não só o técnico, como nós temos. O conhecimento técnico, acho que é nossa obrigação como engenheiros e arquitetos também, os colegas arquitetos, levarem isso. Mas mostrar para as pessoas esse outro lado, esse outro viés da informação, né? E tem dois fatores também, né, que vem com o tempo. Um é o conhecimento, digamos, alguém que começa a usar e que outros amigos e parentes que vão percebendo a vantagem daquilo também se interessa. A outra coisa é a escala de produção, né? Você citou ainda há pouco as placas solares, né, que até um dia desses eram impraticáveis praticamente. Hoje está aí num custo bem acessível, né, e baixando mais ainda. Então, logo, logo também isso. Agora, só que isso aí, como se trata de uma questão de projeto, né? Vocês, quem tá na linha de frente, aliás, tem que realmente ir apresentando, mostrando para que as pessoas cada vez mais se conscientizem. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, doutor Ari. Vamos lá. O Pablo pergunta. Pablo é inspetor nosso lá de Caruaru. Que legal. O uso de combongós aqui no Nordeste também é benéfico para a eficiência energética? Pablo, cobogó, sem travar a língua, né? É, É um elemento, assim, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de você proporcionar um sombreamento, um bloqueio, né, da luz direta do sol, ele é incrível, né? Mas tem que tomar cuidado com o seguinte, o cobogó, é porque ele ele escreveu também Cobogó, mas é Cobogó mesmo, tá certo. Até na, fiz quando errado. eu falo, é uma das palavras que eu acabo enroscando quando eu falo. Tá certo. Ele também permite a entrada do vento, né? Então, assim, tem que pensar, daí fazer um estudo realmente dessa incidência do vento, né? Porque se esse vento, principalmente pensando aí no Nordeste, né? Recife, Caruaru, que esse vento ele é mais quente. Se esse vento quente entrar, né? E ele não sair, entendeu? Você tem um sobreaquecimento da tua área interna e aí você vai precisar realmente acionar o ar-condicionado, por exemplo. Então, assim, ele é benéfico se bem utilizado, assim, não meramente passar Isso. numa loja, que bonitinho, pegar o tijolinho e colocar. Não, aquilo lá tem uma função, né? Assim como os muxarabis, por exemplo, que os povos, né, do Oriente usam muito, né? São elementos que têm a função como um brise, né? Ele tem que ser estudado e realmente bem posicionado, né? Mas ele tem essa função sim, ele ajuda.
A Betânia Gomes, ela faz uma pergunta aqui que eu acho que, de certa forma, não com o número exato, mas de qualquer forma eu vou citar a pergunta dela. Uhum. Em média, a substituição de vidros energeticamente viáveis se paga em quanto tempo, né? Em relação à redução do consumo de energia elétrica, né? Isso depende de cada caso, é um estudo, né? O que você poderia dizer aí para a Betânia? Betânia, o que eu posso te dizer é, em termos de payback, é difícil de você mensurar, né? Porque cada uso de uma edificação vai ter um payback diferente, né? Porque assim, quando a gente é tão intrigante, assim, tão complexo esse estudo, porque a gente tem até que analisar a carga interna. Nós, pessoas, também emitimos calor, né? Então, assim, os equipamentos que nós utilizamos também emitem calor. Então, essa carga térmica nossa, térmica interna da edificação também tem que ser somada, não só o que vem de fora. Então, assim, fica difícil eu falar para você, olha, se você usar um vidro low-E, por exemplo, ou um vidro duplo insulado com uma camada de argônio internamente, tá? O teu payback vai ser de X anos. Então, assim, isso realmente, essa eu não consigo responder assim, na íntegra, em quanto tempo você paga isso, né? Até porque também, eu preciso saber também, precisaria saber qual que é a relação da área envidraçada com a tua área de fachada, né? Então, assim, se você tiver uma fachada inteira envidraçada, você tem uma carga térmica maior do que se tivesse apenas aberturas, apenas janelas e também com painéis de vedação. Então, essa eu vou ficar te devendo. Eu acho que tanto a pergunta do Pablo quanto ao Cobogó e também a pergunta da Betânia não é uma conta direta, né? Não é uma conta direta para Não, fazer, né? Como, por exemplo, não. você tem um consumo X de energia e você vai botar um sistema de placa solar, aí não, aí você sabe dizer quanto é que vai ser a economia realmente, porque você tem um consumo não exato, mas muito próximo do exato, e sabe quanto é que aquilo vai Exato. produzir dentro do índice solar daquela região. O Jofer Alves faz uma pergunta aqui, mas que já foi respondida também. E no lugar da fachada de vidro, poderia colocar placas de energia fotovoltaicas na posição vertical? Até eu fiz essa pergunta lá no início, né? Já tem tecnologia para isso, né, Natália? Sim, tem sim. Porque a gente não pode assim, só esquecer que a placa fotovoltaica ela vai te impedir de ter a visão do exterior, né? Então, assim, a mesmo que você também não vai ver o que está lá fora, a luz natural também não entra, né? Então, é aquela história, né? Como você colocou, Evandro, cada projeto tem um estudo, tem uma análise a ser feita, né? Isso. Então, assim, o quanto que eu vou bloquear do sol com painel fotovoltaico, o que que vale mais a pena? Eu bloquear e gerar energia ou eu deixar a luz do sol entrar e não usar a lâmpada durante o dia, né? Então, tem que ser ponderado, mas assim, pode sim, dá para utilizar tranquilamente, principalmente uma fachada oeste, né? Que a gente tem uma incidência solar bem grande, né? Isso. Eu diria que um projeto com essa eficiência energética, o primeiro benefício é o conforto, né? O Exato. perceptível, o benefício perceptível primeiro é o conforto, né? Que com certeza isso aí fica muito caracterizado, né? Mas não tenho Até dúvida que porque ao se longo do você. tempo. Pode falar, pode falar. Desculpa. Não, até porque o conceito de eficiência energética aplicado às edificações é realmente esse, né? Como eu falei bem no comecinho. Se você não promover o conforto ambiental adequado às pessoas, né, você não atendeu a eficiência energética. Foi aquele exemplo que eu dei de você morar numa casa de pau a pique, né? Você não vai ter, então, assim, uma casa de pau a pique que você usa lampião lá dentro e toma banho de rio, você não está usando energia elétrica alguma, mas a sua residência ela não é energeticamente eficiente, né? Você não está tendo o conforto adequado lá dentro, né? Então, não tem que assim, o ideal realmente é isso, é usar a energia elétrica, né? Ou usar a energia elétrica a ponto que ela o mínimo possível para que seja atendida as condições de conforto do usuário, né? Aqui e que o desempenho, né, da edificação seja atendido pelo menos em nível mínimo, né? Isso, justamente. Aí, a Débora Lima pergunta aqui: é possível fazer diminuir a carga térmica de uma edificação já construída? Com reforma, né? Débora. Dá sim. Dá Desculpa. sim. Por exemplo, se você for lá pensar, você pode trocar, primeira coisa, né, de novo, os vidros, as janelas por vidros mais eficientes, né? Você pode instalar um isolante térmico na tua fachada, né? Um isolante térmico aplicado na fachada, ele vai aumentar
a inércia térmica do material que já está ali dentro, né? Então, assim, a capacidade térmica do elemento de vedação vai aumentar e, consequentemente, né, a inércia térmica vai aumentar também. Inércia térmica seria a, aquela propriedade que a temperatura do ar externa, né, influenciaria na temperatura do ar interno. Então, quanto mais massa, quanto maior for a inércia térmica do elemento de vedação, né, mais tempo demoraria para o ar exterior influenciar no ar interior, né? Então, assim, dá sim para você tornar um edifício, vamos dizer assim, usado, né, já um edifício pronto, num edifício energeticamente eficiente, com certeza, tá? Muito bem. O Denner pergunta aqui, qual a melhor forma de diminuir os efeitos de insolação em edifício com fachada de vidro? Película, película de baixa emissividade. Você transformar um vidro comum em um vidro de baixa emissividade, né? Então, assim, você transfere a propriedade da emissividade, que é uma propriedade dos materiais metálicos, para o material vítreo, né, para o vidro, por meio de uma película, tá? Então, assim, isso seria a melhor forma. Ou então, se você quisesse gastar um pouquinho mais, transformar essa fachada numa fachada insulada, ou seja, trabalhando com dois vidros, né, e com gás argônio lá dentro, que é um gás inerte. Então, isso você também aumenta, aí no caso, a inércia térmica dessa fachada de vidro. Mas, a princípio, película é a melhor solução, tá? Só um adendo E com em relação às alguns... películas, Evandro, tomar cuidado, né? Porque a gente pode usar película com cor também, né? Só que a gente tem que tomar cuidado assim, para a gente não deixar de lado a parte da iluminação, né? Então, assim, escurecer muito esse vidro, você vai ter uma diminuição realmente da carga térmica por advento da luz natural, da luz do sol, só que você também perde a visibilidade, né? Então, a gente não tem que tomar esse cuidado aí. A Denise, que é a nossa gerente da fiscalização, que ela é engenheira civil, ela pergunta aqui, eu acho que a gente já falou também sobre isso, a incidência solar no Nordeste seria um indicador a ser considerado para um aproveitamento também em telhados? Ela fala Sim, aqui de telhados. Ela trouxe sim. para outra... né? Não, sim, com certeza, né? Pensando assim na geração de energia, o fotovoltaico poderia ser aplicado às coberturas quanto às fachadas, né? Vocês têm bastante sol disponível aí, né? E em contrapartida também, né? Por essa quantidade de sol que vocês têm a mais, né? Comparado à região sul e sudeste e sul, né? Esse cuidado com as coberturas também deve ser tomado, né? Então, não pensar só em fachadas, mas também pensar nesse tratamento, né? Para as coberturas, para justamente não ter uma carga térmica vindo de cima para baixo também. Então, assim, as coberturas elas podem tanto trabalhar ao favor, né, de todos nós, principalmente de vocês, com a geração de energia, mas se não for o caso, pensar também nesse tratamento da cobertura, que ela vai acabar compondo a envoltória, né, não só a fachada. Doutor Ari, em relação... A gente vê mais em... Eu não sou especialista nisso, fique logo claro. A gente vê muito também em prédios comerciais, são brises, né? Outros elementos que não diretamente no vidro, né? Qual a eficiência ali? Mas eu entendo que fica mais para o prédio comercial, né? Que não tem Uhum. aquela coisa da vivência, né? Do interno com o externo. Seria isso mesmo? Sim, tem muito elemento que você acaba colocando quase que sobreposto à fachada, né? Um Isso. brise, né? Ou uma tela. Hoje em dia as pessoas usam muito umas telas perfuradas, então assim, que elas também vão permitir essa visão do exterior. Tem muito edifício no Oriente Médio, né? Lá em Dubai, que o pessoal lá é o rei da tecnologia, da inovação. Eles têm fachadas inteligentes que elas vão com células que a fachada ela se abre e se fecha para ter uma melhor captura da energia solar, tá? Assim, tem como a gente trabalhar com isso também, como se fossem brises automatizados, né? Que eles vão abrindo e fechando ou vão se direcionando, né? Para um melhor aproveitamento da energia do sol, né? Então, assim, tem sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais estão perguntando. Em que aspectos... tudo bem. Aqui, em que aspectos o Brasil precisa avançar? Eu acho até que a gente já falou um pouquinho lá atrás sobre isso, mas, assim, Sim. deu uma carga de energia aí, de incentivo para os nossos profissionais aqui da engenharia e também para os nossos cidadãos. Acho que sim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar, né? A gente
levar aquilo que nós estudamos, aquilo para que nós nos formamos, né, e transformar isso em informação da forma mais didática possível, né? Então, assim, cartilhas, posters, painéis, dados estatísticos de fácil compreensão é bem importante ser levado adiante, né? Outro aspecto que deveria ser muito bacana de ser explorado seria a forma como a nossa energia elétrica ela é medida nas residências e nos edifícios, né? Me Assim, permita, ninguém, não, falhou o seu áudio nesse momento. Por gentileza, repita isso aí, doutor. a forma como a nossa energia ela é medida, né? Ninguém tem acesso, que nem eu estou na minha casa agora, você aí na sua, bom, todo mundo em casa, assim, espero, né? Com luzes acesas uma hora dessa. Ninguém sabe quanto está gastando de energia com uma luminária acesa, por exemplo. Então, assim, a forma como a nossa energia ela é medida, né, poderia ser diferente. Porque se as pessoas tivessem esse contato direto com o visor, como acontece hoje, quem tem fotovoltaico em casa tem um painel que Isso, mostra a geração da energia. isso, Todo mundo deveria ter também um painel que mostrasse o consumo da energia, né? Para que nós também tivéssemos esse discernimento de quanto custa, de quanto consome um simples banho, né? Ou aquela hora de passar a roupa, quanto um ferro elétrico faz aquele reloginho girar, né? Porque fica na calçada, ninguém vai lá fora ver, né? Deveria estar dentro de casa, num local de fácil acesso, para as pessoas acompanharem essa medição. Então, assim, levar essa informação para dentro da residência também é algo muito interessante. Países como a Austrália e a Nova Zelândia já fazem isso, tá? E a redução do consumo deles, a consciência da população com relação ao consumo de energia elétrica mudou drasticamente por causa desse ato de levar um medidor para dentro de casa. As dá pessoas têm consciência, acesso a essa informação. dá consciência, né? Eu acho até que toda casa não tem esse medidor para que a gente veja, mas em toda casa tem alguém que tem essa percepção, é quem paga a conta de energia, Sim, né? Aí sim, quando sai do exatamente. quarto apaga, quando sai da cozinha apaga, né? Exatamente. Então, assim, o Mas consumo. não funciona Não, no geral, não. o consumidor final tem esse papel muito importante na eficiência energética dos edifícios também, porque a gente pode projetar um edifício o mais energeticamente possível. Isso. Se as pessoas não souberem utilizá-lo, né, não adianta de nada, tá? Teve uma pesquisa que foi feita na Austrália também, acho que dá tempo de eu contar rapidinho, foi feito um desafio. Dá Foi sim. construído duas casas idênticas, né? Uma casa energeticamente eficiente, com geração de energia fotovoltaica, painel solar para aquecimento de água, e uma casa comum, né? E as famílias foram instruídas, duas famílias foram habitar essas casas, famílias normais, né, de pessoas comuns. E aí, depois de 2 meses, foi feita uma medição, né? E por incrível que pareça, né, a casa que consumiu menos foi a casa que era comum. Era a casa que não estava preparada para ser energeticamente eficiente, porque as pessoas que estavam lá dentro tiveram essa preocupação. Elas sabiam que elas estavam meio que numa gincana, numa prova, né? Então, assim, elas mantiveram as condições de conforto dela, tomando banho, assistindo televisão, mas que nem você colocou, Evandro. Sai do quarto, apaga a luz, É né? isso. Não fica, vai ler, vai fazer alguma coisa. Poxa, se você tem uma varanda na tua casa, por que você vai ficar dentro de um quarto voltado para uma fachada sul, que não tem mais tanta mais claridade no período da tarde, e vai acender a luz? Gente, fica na varanda, né? Aproveita o que você tem de melhor do que a luz do dia, por exemplo, para poder ler, né, ou ver televisão. Então, por incrível que pareça, a casa que consumiu menos ainda foi a casa que não estava preparada com equipamentos para eficiência energética. Então, assim, a consciência das pessoas é algo muito importante também de ser explorado, ser trabalhado, né? Então, a informação tem que ser difundida. Aí eu gosto de pensar fora da caixa, como diz o ditado. A gente Isso falando é de ótimo. eficiência energética, a gente fala muito da energia elétrica, né? Mas o consumo da água também, ele precisa, ele tem que ser trabalhado também, como também uma eficiência energética, né? Porque o consumo de energia para produzir uma água de qualidade para a gente consumir é muito grande. Então, todo e qualquer desperdício de água também é um desperdício de condição energética, né? E uma coisa que ficou Sim. muito claro, que eu me lembrei agora disso, isso me veio à mente, quando você estava falando, explicando essa questão aí, inclusive falou das duas famílias lá, que no dia que passou-se a instalar o medidor de água nos prédios individualmente, por apartamento, o consumo caiu. Porque antes era Caiu. como se dissesse, não, essa conta não é minha, essa conta é de todo mundo. Eu vou gastar de qualquer Exato. jeito, né?
Então, assim, isso é Exato. muito importante, isso aí que você disse aí. É por isso que me veio à mente essa questão da água também, que a gente precisa também ter eficiência energética no consumo da água de forma Exatamente. eficiente, de forma consciente, né? A informação tem que ser tão bem difundida antes que as coisas aconteçam, né? Que nem você deu o gancho da água. Isso. Eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Rio Preto, interior de São Paulo. Eu morava em São Paulo quando teve aquela crise hídrica em São Paulo, né? Eu cheguei a presenciar uma mulher agredindo outra na rua porque a moça estava lavando a calçada com uma mangueira d'água, né? E, e naquele período em São Paulo, realmente, o banho era contado, né? Isso. Então, assim, aí você começa a perceber o quanto que você consome de recursos naturais de forma errada, né? Eu não saí da minha Desnecessário. casa nem um dia fedido. Todo dia eu saí de casa de banho tomado, bem arrumado para ir trabalhar, né? Mas tomando um banho muito mais rápido, muito mais, né? Desligando o chuveiro depois na hora de me ensaboar, por exemplo, né? Escovando os dentes e fechando a torneira da pia, né? Sem Então, assim, desperdício, né? Sem sem desperdício. desperdício, assim. Então, assim, mas assim, precisa acontecer algo realmente assim, que chegava a multar as pessoas. Teve bairros que ficaram sem água durante mais de uma semana. Então, assim, para que a gente vai esperar acontecer isso, né, com a energia, com os edifícios, né? Poxa, vamos se conscientizar antes, vamos, né, espalhar essa informação antes, né? Então, assim, a consciência ecológica, a consciência da energia, da eficiência energética, ela tem que ser, essa semente tem que ser espalhada aí pelo mundo mesmo. Aí tem outra pergunta aqui: fachadas devem acompanhar diretrizes sustentáveis? Acho que já foi Sim, dito aí, né? De várias formas já, né? sim. A Cris Alencar, que é arquiteta, inclusive está fazendo um projeto de revitalização do nosso prédio. É, ela pergunta, como está a questão de certificação energética no Nordeste, especificamente aqui? Já é uma exigência? Eu não sei, eu acho que ela pensa que você está lotado aqui, está trabalhando aqui. Mas você teve essa Não, informação, doutora? não, não tenho. Então, em São Assim, Paulo, como é que está? nenhuma certificação, ou a gente tem dois processos, né? A etiqueta e a etiquetagem e a certificação, Sim, é né? que você falou, Então, a etiquetagem é voltada para a eficiência energética, a certificação, ela acolhe a parte da eficiência energética, só que também outros quesitos também, né? Nenhum selo ou etiqueta, ele é obrigatório, né? Os dois têm cunho voluntário, né? E que as construtoras, os profissionais usam isso até como marketing, né? Certo. De venda de um produto final, que é uma edificação. Então, assim, é claro que ainda São Paulo é líder em certificação ambiental dos edifícios, porque tem muito edifício comercial lá, né? E quando você compra um pavimento de um edifício comercial certificado, você tem a consciência, né, de que você está comprando um bem que ele consome menos energia elétrica e que ele proporciona condições de trabalho, condições ambientais favoráveis a quem está inserido lá dentro. Então, assim, aqui na minha região, por exemplo, aqui em Rio Preto, onde eu moro, está começando a ser edificado o primeiro edifício que vai ser certificado pelo Aqua, tá? Só que esse edifício ficou quase 2 anos, o stand parado para conseguir vender e a obra começar só agora, tá? Então, assim, porque assim, eu falo assim que aqui na roça que eu moro, as pessoas não têm essa consciência ainda, porque é um edifício realmente, o ato da compra dele é um pouco mais oneroso, porém traz outras vantagens, né? Mas assim, então, é mais uma vez o que eu falo, a informação tem que ser passada, mostrar que vale a pena adquirir um bem desse. Então, assim, obrigatório não é, nem certificar, nem etiquetar, ainda não é, né? O que a gente tem, pelo menos aqui, eu vejo em outros lugares do Brasil, que em termos, vamos dizer assim, de legislação, que mais se aproxima de algo que seja benéfico ao meio ambiente seria o IPTU verde, né? De você ter áreas verdes, áreas permeáveis maiores do que a legislação recomenda. Mas em termos de energia ainda não tem nada. Certo. A gente tem mais três ou quatro, uns 4 minutinhos aqui para concluir, doutor. Uhum. Então é o seguinte, vamos lá, vamos tentar fechar assim. Como eu falei ainda há pouco, eu citei aqui, né, que o objetivo desse Terceiro é isso, é trazer informação e abrir novos caminhos. Então, que dicas, que conselhos que você daria para os nossos engenheiros, para as nossas engenheiras em relação a essa área? Bom, dica que eu posso dar é, primeira coisa, conheçam melhor ou estudem mais os materiais,
né? Que vão ser construídos, que vão ser utilizados na construção. Então, assim, mas não só com relação à estética ou à resistência, né? Procurem agora informações sobre capacidade térmica, sobre transmitância térmica dos materiais, né? Por exemplo, né? Comecem a trabalhar pensando em orientação de fachada, comecem a trabalhar pensando realmente em proporcionar também esse bem-estar aos usuários finais, né? E disseminar a informação, né? Eu acho que nesse momento que nós estamos de pandemia, tá todo mundo aprendendo a usar o Instagram para fazer live, divulgar as É. coisas. Então, assim, divulguem informação, né? E outra coisa muito importante também, usem softwares, né? Hoje a gente tem muito software que ajuda a gente a fazer simulação, né? Vou usar aqui a Marcela foi minha aluna, eu mostrei para ela na nossa aula como usar isso, né? Então, assim, o que eu posso dar de dica para vocês é adquiram essa consciência ecológica, adquiram essa consciência de energia, né? Para repassar isso para o trabalho de vocês, para o projeto de vocês. Não deixa isso só ficar no campo das ideias. Ponha isso em prática. Vocês vão ver, por exemplo, que um edifício não precisa ser todo feito com a mesma espessura de parede, né? Então, assim, você pode jogar uma parede com mais massa para uma fachada norte e oeste para você aumentar a inércia térmica dessa construção e compensar na fachada leste e sul, que tem menos incidência solar. Então, comece a pensar em projetos desde da concepção dele, né? Dessa forma, para que ele cresça sendo um edifício mais inteligente em relação ao consumo de energia, né? Eita. E principalmente difunda a informação, né? E para vocês do CREA, é, preparem materiais de mais fácil compreensão para os leigos, para a população. Muito bem. Façam rodadas de palestra assim e chamem a população, a associação de bairro, mostra isso para eles, né? Mostra cases, mostra situações, tá? Porque a população, o consumidor final também tem que comprar a ideia, tem que Muito abraçar a bem. causa, porque senão não adianta. Muito bem. O reloginho aqui já está avisando que em um Já minuto começou. vai terminar. Então, doutor Ari, olha, quero te agradecer imensamente e dizer-te o seguinte, que foi muito boa, essas informações vieram em muito boa hora. E lhe dizer só uma coisa, que a gente tem um defeito aqui no CREA Pernambuco, é que quando a gente encontra um parceiro tão bom assim, a gente não solta mais não, viu? Então, Ah, graças a Deus. Graças a Deus. devemos ter outros Vocês, momentos aí, viu? Então, vocês um têm meu forte abraço. contato, Deixe seu abraço também aí pro pessoal, que já está terminando aqui. Eu preciso encerrar, que senão a gente perde tá, a joia? gravação. Vai ficar no Evandro, YouTube. obrigado. Pessoal, muito obrigado, tá? Contem comigo, se vocês precisarem, tá? Estou à disposição, vocês têm meu contato, tá? Tô aqui. Para mim, assim, foi uma grande honra e um grande prazer estar com vocês e gostaria de ficar muito. Contem comigo, me Teremos outros procurem. momentos. Tá bom. Muito obrigado. Um forte abraço, eu que te agradeço. Outro. Agradeço também a presença de todos na live. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, boa noite. Boa noite.